Cada pessoa traz um conjunto de recursos que ela deve mobilizar para atingir o que ela quer atingir na vida. Então, quais são os seus recursos? Você tem saúde? Isso já está contando ponto significativamente. Se você tem um bom desempenho intelectual, isso também conta ponto. Se você tem bons relacionamentos, em síntese, tudo aquilo que você traz de positivo, vamos imaginar que são os seus recursos que você deveria mobilizar para jogar na sua carreira com tudo e tentar atingir aquilo que você almeja. Aí vem o segundo ponto. Você mobilizou os recursos, está usando bem aquilo que você é, aquilo que você tem. E aí vem o segundo ponto, tomar decisões acertadas. As pessoas muitas vezes, por razões emocionais, por razões relacionadas com o estresse, por razão relacionada com a falta de pesquisa, a falta do esforço necessário de investigação, ela toma decisão precipitada, sem pensar. E essas decisões necessariamente vão acarretar problemas futuros. Então, veja só, vamos ser realistas. O casamento, por exemplo, existe um jeito certo, existe um jeito errado. Se for pelo jeito certo, sempre isso vai repercutir positivamente na carreira da pessoa. Né? Assim também a decisão de mudar de emprego, a decisão de escolher um curso para fazer, a decisão de fazer um curso, porque há a possibilidade do indivíduo não fazer, concentra-se no trabalho, não é verdade? Então, tomar as decisões certas. Primeiro, mobilizar seus recursos, depois, tomar as decisões acertadas. Para tomar decisão acertada, é fundamental pedir conselho, eu ler sobre aquelas áreas em que eu vou ser acionado para tomar decisão, abrir os ouvidos, né, para ouvir o que o outro que tem mais sabedoria, mais tempo, mais janela, tem a dizer. Reflexão, parar para pensar, né, respire fundo, pare uma hora do dia, fica pensando sobre as suas coisas, para tomar decisões certas. Eu me lembro de um pequeno empresário que ele disse para mim que ele usava um esquema que eu achei espetacular. Ele disse que toda noite você se ajoelhava, rezava e pedia para Deus iluminar, queria pensar sobre o seu dia. Aí pensava sobre as coisas do dia dele, o que ele tinha feito, o que ele não tinha feito, o que ele tinha feito certo, o que ele tinha deixado de fazer e programava o dia seguinte. Quer dizer, dentro do contexto da fé que esse homem tem, ele achou um mecanismo que eu acho um mecanismo interessante. Não é o único, né? Eu gosto de correr no parque, corro, adrenalina metabolizada no organismo, né? A gente sente o bem-estar, para refletir e pensa sobre aquelas coisas fundamentais. Então, mobilizar seus recursos, tomar as decisões certas, e aí depois vem o terceiro ponto, agir. Não pode parar de agir, porque na verdade o mundo julga você pelo resultado, não por ideias. Não é verdade? Não é ideia, não é sonho, tem boas intenções, o cara, ele poderia ter sido porque ele é legal, ele é criativo, ele é bom. Não, fez. Tem que fazer. Então, pôs as ideias para funcionar. Então, tomou a decisão certa, agora a gente tem que executar essas coisas. Isso vai trazer problema necessariamente, porque todas as vezes que você age, você causa reações, e algumas reações serão negativas. Então você vai enfrentar oposição, você vai enfrentar dificuldade de todo tipo, gente tentando te colocar de lado, né? Você vai ter que fazer um esforço, vai ter que se frustrar. Eu não posso, ao mesmo tempo, tocar violão e dar uma aula, uma coisa ou outra, né? Então, quer dizer, você tem que ter suas frustrações, você tem que se dedicar e colocar aquele esforço para realizar, né? Então, mobilizou seus recursos, refletiu bem e aí você agiu no sentido certo. Agora, não esqueça de ficar parando de tempos a tempos para verificar se você está agindo adequadamente. Então cria-se um círculo virtuoso. Eu quero realizar as coisas, eu reflito bem e eu ajo acertadamente. Né? Com isso,
fecho o ciclo, porque aí eu fico analisando permanentemente e voltando a retomar minhas coisas. Considerando isso, sempre que nós estamos vivendo o quê? Num mundo que tem um aspecto social, que é sabido, está mais do que claro nos dias de hoje, que a inteligência que promove as pessoas, para a maioria das pessoas, não é para 100%, mas para a maioria das pessoas, é a inteligência social. Inteligência abstrata numérica, inteligência de raciocínio, o cara ser genial, tudo isso ajuda um pequeno número de pessoas que são efetivamente muito geniais. Na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, a inteligência que efetivamente promove é a inteligência social. Então, ligações com as pessoas, capacidade de persuasão, saber buscar ajuda dos outros, saber contar com os outros, saber cooperar, porque na verdade você cooperando, você tem cooperação. Quando você coopera, você recebe. Quando você não coopera, você não recebe. Então, trabalhar com essa perspectiva, ou seja, o que vai fazer você chegar mais longe são as outras pessoas. Portanto, você tem que cativar os outros e crescer por meio da ajuda deles. E a última coisa é que o mundo moderno, ele é muito hostil, as mudanças são muito rápidas, muito intensas, as coisas são todas incertas, então a carga de estresse é muito grande. E o estresse, nós sabemos o seguinte, que ele arrasa com aqueles recursos que nós falamos lá atrás, não é verdade? Então, se o indivíduo se deixar levar pelo estresse, ele vai ter vida curta do ponto de vista da criatividade, do esforço, do talento dele. Então tem que gerir bem a sua psique, gerir bem o seu físico. Com isso, ele fica sempre saudável para vencer esses desafios que aparecem por aí. Então acho que em resumo é isso.